Nos últimos domingos a gente tem visto o texto de Mateus capítulo 5 para pensarmos sobre a ética que Deus espera daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então a ética do reino, ela é composta de uma série de coisas que vão muito além da ética das pessoas, inclusive que iam além da ética dos escribas e fariseus, que eram os mestres da lei dos dias de Jesus. Hoje eu vou falar de um outro aspecto da lei, que revela o nosso pecado por um lado, mas que também mostra para a gente o caminho a ser seguido. E eu quero pedir para as crianças começarem confessando o seu pecado no papel. Isso é uma coisa que às vezes pai e mãe só ensinam a criança a fazer na hora do aperto. Mas seria bom e seria útil se pai e mãe, na hora que reunissem os filhos para orar com eles, isso é uma coisa que pais devem fazer com os filhos, que ensinassem eles a orar confessando os seus pecados. E eu vou pedir para eles fazerem uma confissão agora. Vamos ver se vocês vão fazer. Vocês vão desenhar a última mentira que vocês contaram. Eu tenho certeza que vocês já mentiram. A última mentira que vocês já contaram. Quando vocês falaram uma coisa que não era verdade. Você consegue lembrar? Você vai desenhar para mim como é que foi. O que foi que você falou que não era verdade? Tá bom? Sobre o que era. Tá bom? Difícil, hein? Mas o pastor está pedindo para você lembrar do que você falou que não era verdade e você colocar no papel. Tá bom? E as crianças vão revelar apenas aquilo que nós somos por causa do nosso coração sujo. E agora eu vou falar para vocês sobre as mentiras que vocês e eu contamos. Tá bom? Sobre as inverdades que nós proferimos. Ou a falta de veracidade nossa. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, 33 a 37. Enquanto as crianças estão desenhando, eu vou ler. Jesus disse assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós temos mostrado, domingo após domingo, nessa série, que Jesus veio cumprir a lei, não veio substituí-la. Isto é, ele não veio anular a lei do Antigo Testamento para colocar outra no lugar. Ele veio mostrar como a lei do Antigo Testamento é abrangente em relação a cada área dos nossos relacionamentos. Por isso que a gente vem trabalhando com mandamentos diferentes, que foi o que Jesus Cristo ilustrou. Por exemplo, ele aplicou o 6º mandamento, não matarás, mostrando que aquele que odeia o seu irmão já é assassino. Ele aplicou o 7º mandamento, que é não adulterarás, falando de como olhares impuros e desejos impuros já são adultério. E falando da questão do divórcio também, que é uma aplicação do 7º mandamento. Hoje ele vai aplicar 2 mandamentos, em especial um deles, mas 2 mandamentos. Um é o 9º mandamento, que fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o outro é o 3º mandamento, que eu já mencionei, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Principalmente esse último, o 3º, eu vou falar dele bastante, porque a passagem que a gente leu diz respeito a usar o nome de Deus devidamente, e não sermos profanos ou blasfemos ao falarmos de Deus, ou colocarmos Deus nas nossas conversas. Se na semana passada nós vimos como o divórcio desonra a Deus, porque é quebra de juramento, hoje veremos juramento de forma mais ampla. Eu vou falar quase que somente de juramento, porque o texto fala disso, e de como juramento pode implicar em transgressões de mandamentos, até quando a gente jura
sem dizer mentira. Mas a gente vai falar um pouco disso, tá? Eu inclusive intitulei a mensagem de hoje de algo que muita gente diz, aprendeu desde pequeno. Quando você é duvidado da sua palavra, você fala, ó, juro por Deus. Quantas vezes isso não foi dito por você ou por gente ao seu redor? Uma forma de dizer, olha, estou falando a verdade. Essa é uma expressão que frequentemente é mal usada. Mas eu vou tentar mostrar como ela não precisa ser mal usada. Ela precisa ser devidamente entendida. Mas a nossa sociedade brasileira tem dificuldades. Por quê? Nós somos tipicamente um povo sem palavra. Somos um povo sem palavra. Deixa eu dar alguns exemplos. Cultura brasileira favorece as promessas vazias e quebra de promessas. Deixa eu falar dessas duas. Promessas vazias. Sabe quando eu e você falamos assim, ó, passa lá em casa final de semana que vem? Você fala, claro. Ou, me liga. E você fala assim, claro, eu dou uma ligada. E na verdade a gente diz essas coisas porque ser franco e dizer assim, eu estou muito cheio, não vai dar, fere. Ou quando você convida alguém para vir para a igreja, fala assim, ó, eu queria muito que você viesse na minha igreja, é um lugar onde a gente aprende de Deus. E o seu vizinho, o seu amigo, ele tem receio de dizer assim, ó, na verdade eu não acredito no seu Deus, eu não quero nada com o seu Deus. Então sabe o que ele diz? Um dia eu apareço lá. Promessas vazias. Por quê? Porque franqueza fere. Na nossa cultura, ser franco é ser rude, é ser estúpido. Então, para a gente criar um ambiente gostoso de amizade, a gente fala as coisas de boca para fora. Assim como a gente aprende desde pequeno a prometer assim, ó, não é? Você pode, contanto que você esteja de dedo cruzado. Você não viu, mas eu estava ali, ó, cruzando os dedos. Olha como a nossa cultura tem implícito algumas coisas que falam que tudo bem se você for sem palavra, contanto que você faça direito, né? Por isso apela mais para o juramento sagrado do que deveria. Por isso que frequentemente as pessoas não acreditam umas nas outras. E usa-se a expressão, juro por Deus, com mais frequência do que deveria. Porque nós somos um povo sem palavra. Só que eu queria que você entendesse a seriedade disso. Sabe por quê? O que eu acabei de falar aqui, que tem a ver com esse primeiro slide, ele não é visto com maus olhos pela nossa cultura. Mas na verdade, a nossa cultura acha até que é brincadeira, é mentira branca. É brincadeirinha. Só que na verdade, esses pequenos deslizes de juramento são a semente de quebras mais sérias. Quando eu falo mais sérias, é de consequência mais séria. De votos públicos, profissionais e pessoais. Então é por isso que você tem políticos que fazem votos para com o povo, mas não cumprem. É por isso que você tem juristas ou médicos que fazem votos, mas não cumprem os seus votos. É por isso que você tem maridos e mulheres fazendo votos matrimoniais e não cumprem os seus votos. Por quê? Porque a semente disso está em uma cultura que acha que tudo bem fazer certos juramentos, contanto que não tenham tanto peso assim, contanto que você cruze os dedos, contanto que você fale alguma coisa que não seja tão pesada. Nós quebramos os nossos votos muito seriamente. E até a minha turma quebra votos. Quando eu falo minha turma, eu estou falando de pastores que fazem votos de fidelidade, por exemplo, para com a igreja, para com a confissão de fé, os símbolos de fé, e nem sempre são fiéis a esses votos. Perceba, a raiz disso está em nós aceitarmos os pequenos deslizes, aquelas coisas que são aparentemente inofensivas. Eu quero que você saiba que nos dias de Jesus, eles também tinham os pequenos deslizes, mas eles não aceitavam os grandes deslizes. Assim como a cultura brasileira, que acha que cruzar os dedos é uma mera brincadeirinha de criança.
Mas que quando o político quebra o seu voto, é um absurdo isso. Quando um juiz quebra o seu voto, ai que absurdo isso. Então a cultura brasileira, ela abomina os grandes deslizes. Assim como a cultura judaica na época de Jesus também. Jesus começa o texto dizendo assim, ó. Olha o verso 23 do nosso texto. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Jesus aqui está resumindo a palavra dos escribas e fariseus. Não tem nada de errado nessa palavra. Na verdade, o verso 33 não é citação exata de nenhum trecho do Antigo Testamento, mas ele reflete o ensinamento do Antigo Testamento. O problema estava nos acréscimos feitos pelos mestres da lei. Eu vou mostrar o problema no próximo slide, mas antes deixa eu dizer que eles também tinham zelo para com a verdade. Por isso que eles falavam, não jure falsamente. Não jure falsamente. Isto é, eles não queriam cometer atos de perjúrio. Por isso que eles falavam isso e Jesus os cita. O problema estava nos juramentos que eram frívolos, que eram zombadores do nome de Deus, e que criavam mecanismos. Olha só que interessante. Escribas e fariseus haviam criado um sistema de juramentos mais sérios e outros menos sérios, como forma de evitar o perjúrio. O texto que a gente leu na liturgia, Mateus 23, fala assim, ó. Vamos olhar de novo, só para você perceber que tipo de sisteminha eles criaram. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, isto é, tudo bem. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Então eles diziam assim, ó, se você jurar pelo santuário, você não tem que pagar nada se de repente você falou uma mentira ou uma inverdade. Inverdade é mais bonito, mentira é muito forte, né? Ninguém gosta de usar mentira. Agora, se você jurou pelo ouro do santuário, você tem que pagar, porque você jurou por alguma coisa que... Aí Jesus fala assim, que absurdo, que hipocrisia. O que é mais santo? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E aí eles criaram sisteminhas assim. Eles diziam, se você jura pelo nome de Deus, aí é seríssimo. Mas se você jura por Jerusalém, ou o nosso texto fala de uma série de outras maneiras de jurar. Olha lá, o texto principal de Mateus, a partir do verso 34, fala assim, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, que às vezes eles, juro pelos céus. Os céus é o trono de Deus. Não jurem pelo trono, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure por coisas sagradas. O verso 36 fala, não jure nem pela sua própria vida. Você não tem controle sobre ela? Você consegue fazer o cabelo branco? Ou preto? Não. Você não tem controle sobre ela. Quem é que tem controle sobre ela? Deus. Então não jure por coisas que você não tem como controlar. Não jure por coisas que não pertencem a você. Olha só que interessante. Não jure por coisas que você não tem como dar como penhor da sua palavra. Como se elas fossem menos sagradas. E o que isso aqui mostra acerca, não só dos escribas e fariseus, mas acerca da religiosidade farisaica? É que legalismo dá mais valor à forma do que o conteúdo. Eles dizem assim, se você fizer assim, tudo bem. Não tem problema. Mas Jesus vai mostrar a importância do juramento independente de como ele é feito. Porque todo juramento prende você à sua palavra. Então é o conteúdo que importa. Não importa se você criou mecanismos de jurar pelos céus, ou por Jerusalém, ou pela terra, ou pela sua vida, pela sua própria cabeça. Não importa. Você está se prendendo à sua palavra. Portanto, nós não podemos negligenciar o peso do juramento. Então, Jesus está criticando os juramentos frívolos dos escribas e fariseus, que se aplicam a nós também. Mas aí vem uma pergunta que eu preciso fazer. Mas pode jurar? O texto dá a impressão de que não. Inclusive, pessoas do passado, crentes do passado e alguns do presente, criticam
aqueles que fazem juramento. Criticam aqueles que fazem algum tipo de menção a Deus na hora de proferir juramento. Por exemplo, no passado tiveram cristãos que não participavam de cargos públicos ou do exército porque não podiam fazer juramento. Eles entendiam isso como uma quebra desse mandamento. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Até porque se Jesus estivesse dizendo isso, eu vou mostrar, ele estaria quebrando a própria lei. E ele diz que ele não veio abolir a lei. A Bíblia não vai nos revelar como existe sim abertura para poder jurar. É verdade que muitos juramentos são legítimos, ou são ilegítimos, perdão, não está dando para ver aqui, mas é ilegítimos, porque tomam o nome de Deus em vão. Mas há ocasiões em que votos e juramentos são aprovados e até recomendados na Bíblia. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, porque se a gente lê o texto pura e simples e não conectar com o resto da Bíblia, você vai dizer, Jesus falou que não pode jurar. O verso 34 fala, não jurem de forma alguma. Pronto. Só que se você olhar para o resto da Escritura, você vai entender o que Deus permitia e o que Deus não permitia. Então, por exemplo, é fato que Deus ensinou a jurar. A Bíblia mostra isso. Deus ensinou a jurar. No Antigo Testamento, Deus ensinou o povo a jurar pelo seu nome. Ele fala, e vocês vão jurar pelo meu nome e não por outros deuses. A ideia é que você, quando você queria confirmar a sua palavra, você falava por aquele que era mais santo. Olha só, ao jurar, apelamos para algo maior a fim de validar a nossa palavra. Juramento era uma forma de você validar a sua palavra. Você dar credibilidade a ela. E Deus fala para o povo fazer isso, mas não por qualquer outra coisa, senão pelo nome dele. Quem jurasse, deveria jurar pelo nome dele. Então existem juramentos que são lícitos na Bíblia. Por exemplo, votos selam momentos solenes. É por isso que votos sempre faziam parte das alianças, os contratos de antigamente. Você fazia um juramento, você fazia um voto, que trazia consequências a você caso você quebrasse esse juramento. Nós falamos de aliança há alguns domingos atrás, em escola dominical, eu falei vários domingos, e quando se fazia uma aliança, sempre tinham promessas, juramentos de ambas as partes. Paulo faz juramentos, chama a Deus por testemunha. A ideia é, Deus conhece o meu coração, então se eu estiver falando uma inverdade, Ele vai poder me julgar por isso. Essa é a ideia de invocar o nome de Deus como testemunha do juramento. E até um anjo faz um juramento. Em Apocalipse 10 ele jura, mostrando que jurar não é uma coisa ilegítima necessariamente. Agora, por que a gente jura? E aqui que a gente precisa destacar algo que infelizmente faz parte da nossa realidade. A necessidade do juramento se dá por causa do nosso pecado. Nós fazemos parte de um mundo de mentiras, em que a palavra não vale mais, é por isso que você coloca no papel. A gente fala isso frequentemente, quero no papel. Em outras palavras, se um dia você disser que não disse, eu tenho provas para mostrar que você disse. Então, a ideia de juramento era de você chamar testemunhas para algo muito sério que você estava fazendo. Em um mundo caído, o juramento implica em chamar a Deus por testemunha e juiz sobre suas próprias palavras a fim de dar credibilidade. Chamou a Deus como testemunha é sério. Opa! Na cultura hebraica, chamar a Deus por testemunha era coisa séria. E Deus sabe do que eu estou falando. E Deus pode testificar do que eu estou falando aqui. É verdadeiro. A promessa que eu faço é verdadeira. Ela é sincera e que Deus traga juízo sobre mim. Então veja só o que a Epístola aos Hebreus ensina sobre juramento, lá no capítulo 6, versos 13 a 16. Olha que interessante. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão.
A ideia de juramento é de chamar quem é superior. Deus não tem alguém superior, mas ele jura. Aí você vai dizer, mas por que que Deus jura? Por que que Deus... Não é verdade que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? A Bíblia fala isso. Deus não mente. Se Deus não mente, por que que ele precisa jurar? Então aqui vai um ensinamento importante. Olha o verso 17, que é o verso seguinte. Fala assim, do que a gente leu de Hebreus. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. A ideia de confirmar com juramento não é que Deus não tenha credibilidade e precisa jurar. É que você e eu temos dificuldade de acreditar em suas promessas. Então quando ele faz juramento, é forma de dizer assim, ó, é solene o que eu estou fazendo agora. Presta muita atenção. É solene. Eu realmente vou fazer. Isso aqui é importante. Essa promessa é importante. E a promessa de Abraão é tão importante que ela é repetida no decorrer das Escrituras. E Deus vai mostrando como Ele é Deus de palavra. Agora, Jesus está combatendo alguma coisa. Jesus está combatendo aquilo que os escribas e fariseus estavam fazendo de errado. Eles diziam que não podia jurar falsamente, mas tinha os mecanismos deles. O que Jesus tem por detrás dessa crítica? E aqui duas coisas importantes que voltam ao que eu falei no início. O desrespeito para com Deus, como testemunha e juiz. Se você chama a Deus de maneira frívola, ainda que o que você diga seja verdadeiro, jurar por Deus frequentemente é tornar o que é solene corriqueiro. Aí o solene perde a sua solenidade. Quem jura muito, perde força no seu juramento. Essa é a ideia. Porque juramentos são poucos momentos marcantes da nossa vida. Então Jesus estava combatendo o desrespeito para com o nome de Deus, que é o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. E estava combatendo o desprezo para com o próximo, em faltar-lhe com a verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A ideia de ser verdadeiro nas promessas, tanto por causa do nome de Deus, quanto por causa do bem-estar ao próximo. Tem algo que eu preciso chamar a sua atenção para você entender quão vil é esse pecado do qual a gente está tratando. Por quê? Presta atenção. Porque algumas outras coisas que a gente faz, como por exemplo, matar ou estar em um relacionamento com o próximo, de promover a sua vida e não odiá-lo, que é a quebra do sexto mandamento, como a gente já falou, é uma coisa obrigatória, todo ser humano está envolto nela. Mas votos não são necessariamente obrigatórios, eles são voluntários. Quando você faz um voto, você faz porque você quer. Então, quebrá-lo é mais sério ainda, porque você não está debaixo dele de propósito. A Bíblia até fala que é melhor não votar. Quando a Bíblia fala que é melhor não votar, é porque a maioria dos votos é voluntária, espontânea. Portanto, você os faz porque quer fazê-los. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, ó, se você não quiser fazer, não faz. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Porque está mostrando que votos trazem um peso maior sobre as suas palavras. Juramentos trazem um peso maior. Às vezes eles são necessários. São necessários. Mas quando os fizer, pese muito antes de fazê-los. Por quê? Porque você não é obrigado a fazê-los. A maioria dos seus votos, você os faz porque você quer que seja entendido como importante, como solene. Por exemplo, você se casa porque você quer. Os votos matrimoniais são voluntários. Você assume uma profissão ou um cargo político porque você quer. Você não precisa fazer esses juramentos. Você professa a sua fé e é batizado porque você quer. Você não é forçado a fazê-los. Então, quando você faz votos, você os faz voluntariamente. Isso traz peso maior sobre a quebra desses votos. Isso fere mais a gente. Porque a gente não pode dizer assim, Senhor, não tive escolha. Teve. Mas você escolheu prometer. Você escolheu fazer votos. Quero mostrar como isso desonra o nome de Deus.
Em que sentido? Devemos evitar o uso indiscriminado do nome de Deus. Não precisamos apelar a Ele em cada momento. Quando Jesus fala assim, que o seu sim seja sim e o não seja não, a ideia é de que por conta da nossa constante palavra verdadeira, todo mundo acredite na nossa palavra. Quando o Weber diz sim, é porque é sim. Por quê? Porque ele é constantemente verdadeiro. Quando diz não, é não, porque é constantemente verdadeiro. O nosso problema está no constantemente. Verdadeiro um pouco, ou de vez em quando todo mundo é. Até bandido é verdadeiro entre eles. Se eles não forem verdadeiros entre eles, eles não sobrevivem, eles têm que contar a verdade entre eles. Até eles fazem. Se bandidos o fazem, então não conta muito a gente ser verdadeiro de vez em quando. Ou quase sempre. Deus pede que nosso sim seja sempre sim. E nosso não seja sempre não. Para que nós honremos o nome de Deus. E olha, isso não é benéfico só porque honra a Deus. É benéfico porque na verdade a gente cumpre as 2 tábuas da lei. As tábuas da lei são a forma da gente se referir aos 10 mandamentos como sendo os primeiros 4 dizem respeito ao relacionamento com Deus e os últimos 6 relacionamento com o próximo. Quando você é verdadeiro nas suas palavras, você honra o nome de Deus, primeira tábua da lei, e você beneficia o próximo, segunda tábua da lei. Então ser verdadeiro sempre é cumprimento da lei, sempre, independente da situação. Eu queria agora caminhar para a gente fechar essa mensagem. Primeiro, eu queria que você e eu fôssemos despertados para as vezes em que nós não somos verdadeiros, ou pelo menos não damos peso à nossa palavra. Porque isso não acontece só com gente descrente, e nem com gente legalista somente, como se fosse coisa só de escriba e fariseu. Uma das histórias mais interessantes da Bíblia, para mostrar como nós estamos sujeitos a isso, é de Pedro. Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Na hora que ele é questionado, Jesus foi preso, e ele é questionado, você conhecia Jesus? Ele diz, não. A segunda pessoa, você conhecia Jesus? Não. Terceira pessoa, aí na hora que a terceira vez que ele é questionado, que ele andava com Jesus, diz o texto que ele jurou, dizendo não, jurou. Ele usou indevidamente o nome de Deus. Ele apelou para uma autoridade maior para dizer, ele sabe que não. Por isso que o texto continua dizendo que Jesus de longe olhou para ele e Pedro sai chorando amargamente, porque ele percebeu o que ele acabara de fazer. Ele desonrara o nome de Deus e ele traria consequências para com o seu mestre. Se Pedro o fez depois de 3 anos juntinho com Jesus, eu creio que nós também podemos fazê-lo e temos feito. Por isso que toda vez que a gente é exposto diante da lei de Deus, a lei de Deus mostra quem nós somos de verdade por dentro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ajoelhar e dizer assim, Senhor, me perdoe, eu não tenho sido pessoa de palavra, me perdoe. Fiz promessas para minha esposa, fiz promessas para o meu marido, fiz promessas no trabalho, para os meus filhos, eu não tenho cumprido elas todas, me perdoe. Eu não tenho sido pessoa de palavra. Isso é sério. Isso despertou o mais profundo e dolorido arrependimento de um discípulo que a gente conhece, que foi Pedro. Eu gostaria que nós pensássemos em 2 coisas para a gente terminar. Validar as nossas promessas. Devemos relembrar nossas promessas eclesiásticas e pessoais, além de profissionais, para resgatar o valor de nossa palavra. Eu queria que você se lembrasse do que você prometeu quando você professou a sua fé e foi batizado. E olha que foi coisa séria. Você prometeu ler a Bíblia. Você prometeu orar frequentemente ao Senhor. Você prometeu ser submisso às autoridades da igreja. Você prometeu falar de Cristo para os outros. São promessas todas feitas na hora da profissão de fé. E eu não sei quão verdadeiros nós temos sido nas nossas promessas. São promessas voluntárias que você e eu fizemos. Promessas pessoais, como no casamento. Lembra que você falou de honrar, proteger, submeter-se, respeitar em
qualquer situação, na alegria, na tristeza, na bonança ou na falta de tudo. Você prometeu ser fiel às suas palavras em qualquer situação. Portanto, não tem desculpa se você diz assim: pastor, só que ela... Acontece que ele não... Você prometeu em qualquer situação ser fiel às suas palavras. Você precisa validar, eu preciso validar as minhas promessas. Como? Voltando a cumpri-las, para que a gente seja conhecido como povo de palavra. Por último, eu queria que você pensasse nisso aqui. Tudo que você fala é sagrado. Nós não podemos fazer divisão de certas áreas da nossa vida. Por quê? Porque toda a nossa vida é coram Deo. É uma expressão que os reformadores gostavam de usar para dizer: tudo que a gente fala é na presença de Deus. Tudo que a gente fala é na presença de Deus. Portanto, não há diferença entre palavras sagradas e palavras no trabalho ou em casa. Deus ouve todas as palavras. Tudo o que você fala é sagrado, porque é na presença de Deus. Então meça bem o que você vai dizer. Controle bem o que você vai dizer, para que você não seja visto por gente que não tem palavra. Isso desonra o nome de Deus e traz tremendo mal-estar para o próximo. Gostaria que nesse momento você curvasse a sua fronte. Nós vamos pedir perdão a Deus e vamos pedir que Ele resgate em nós o desejo de sermos fiéis às coisas que nós prometemos. Vamos orar e nós vamos encerrar o nosso culto assim. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra, porque ela revela o nosso pecado. Mas nós pedimos perdão, envergonhados pelas vezes em que nós não fomos verdadeiros, ou não conseguimos cumprir. Não importa se nossa intenção foi boa, Senhor, não cumpri-la já é pecaminoso. E nós pedimos perdão por fazer promessas bem intencionadas, mas não conseguir cumpri-las. Pedimos que o Senhor nos ajude, resgatando em nós uma dignidade de quem fala o sim e cumpre o sim, fala o não e cumpre o não. Faz o teu povo um povo de palavra. Faz-nos diferentes da nossa cultura, Senhor. Que não seja normal entre nós fazermos promessas e não cumprirmos. Perdoa esse tipo de postura que existe em nosso meio. Faz-nos verdadeiros em tudo o que nós dizemos. Não importa se é em casa, se é no trabalho ou se é na igreja. Pedimos isso por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.